Estamos aqui no mais um programa do OpinaCast, onde estamos aqui para ouvir as opiniões dos nossos convidados, discutir sobre a vida, discutir sobre tudo o que é interessante. E o entrevistado dessa semana é Carlos Silva. Né, Paulo? Rapaz, e sabe qual vai ser o tema principal? Não sei Eu não sei a pronúncia, eu não vou me arriscar a dizer não. Daqui a pouco você vai ouvir com ele, que aborda esse comportamento que envolve as massas de uma forma doentia, né, que atinge o coletivo. Então, fica aí que vale a pena. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, né, no OpinaCast, de também compartilhar. Muito bom tê-lo aqui conosco mais uma vez, professor Carlos Silva, que é comentarista social lá na Rádio Cultura do Nordeste e também do programa, aliás, no programa Cultura Informa. Ele que é professor, palestrante, cientista social, com graduação em Sociologia na UFPE e especialização na matriz agroecológica e biossegurança. Temos assunto aí vasto, né? Bem interessante esse assunto biossegurança. Eu não sei quase nada sobre biossegurança. Bora logo falar sobre essa questão de biossegurança? Por incrível que pareça, a biossegurança passa pelo processo que está ocorrendo no Brasil, porque nós nos especializamos na época do governador, saudoso governador Eduardo Campos, que foi uma formação que nós tivemos em Brasília, e ele passa pela biossegurança social, passa pela biossegurança ambiental, né? E a gente chama também de biossegurança ideológica, não é? Ou seja, você construir uma perspectiva de segurança para que você possa estabelecer uma boa gestão do ponto de vista cultural, ambiental, social e político, não é? Você pode trabalhar a questão da biossegurança ambiental, né? Porque a questão ambiental não é só uma ação de governo, é uma mudança de atitude. Né? Então você não começa apenas tratando de alguma coisa localizada, você começa mudando a sua perspectiva de vida com relação ao universo em que você vive. Até o seu posicionamento numa cadeira, você aprende a ter um comportamento ambiental diferenciado, o que parece ser uma besteira, mas no momento que você passa a valorizar aquele objeto que te faz descansar, que te faz se acomodar, você passa a dar um valor maior a todo elemento que lhe cerca. Daí o nome biossegurança, segurança da própria vida como um todo, né? Da como existência todo, da física, da segurança química, antibacteriológica, assim como também da questão social. A gente viveu isso na pandemia, basicamente, né? Essa questão dessa biossegurança. Pois é, a vacina já é um processo de biossegurança, né? É impressionante. O que você fez recordar é que nós temos dois laboratórios, o Butantan e o Fiocruz, que as pessoas que negaram a vacina, nesse negacionismo absurdo, esqueceram que esses dois laboratórios foram constituídos em 1901, com mais 100 anos de existência, onde eles produziram os soros antiofídicos. Todas as vacinas e determinadas drogas foram construídas, fabricadas no Brasil. Claro que matéria-prima, o chamado insumo ativo principal, ele foi o farmacêutico, ele é buscado fora do Brasil, apenas 95%, o Brasil só produz 5%, 95% é fora, principalmente na China e na Índia. E aí ela é exatamente o elemento que lhe dá segurança biológica. Então a vacina é um processo de quê? De despertar o organismo à condição dele se preparar para uma possível infecção. E detalhe, ela não cura. Veja bem, nós estamos vivendo com a tuberculose, com a poliomielite, com todas aquelas viroses. Agora, só que elas estão sendo mantidas através de remédios que já foram fabricados e principalmente das vacinas. A Covid, por exemplo, ela é um vírus, digamos, entre aspas, novo, e aí não teve uma vacina, não teve uma atenção específica no tempo correto. Então as vacinas é uma forma de proteção, né? Naturalmente é um processo de biossegurança social. E ele vai existir para ficar do mesmo nível da tuberculose, por exemplo, da pneumonia, né? Da poliomielite, que já é tratada. Então é preciso. Outro detalhe, aí havia a questão ambiental, nós não podemos negar a necessidade do vírus existir.
Ele tem toda a razão universal de se apoderar de um hospedeiro de um corpo para ele existir. Então ele não causa o mal para nós. Nós precisamos, na matriz agroecológica, nós dizemos o seguinte: nós não temos que exterminar, nós só temos que controlar para que a vida humana sobreviva bem no universo de várias formas de vida. Até porque ele vai, durante o processo, se transformando. Na cadeia universal, ele é extremamente necessário. Na cadeia universal da existência humana. Toda forma de vida tem sua extrema importância nessa cadeia. Cabe ao ser humano preparar um ambiente para o ser humano viver, não deixar que esse ambiente se transforme em um ambiente do invasor, daquilo que nós chamamos, um conceito muito equivocado, de ervas daninhas. Mas não existe ervas daninhas. Temos ervas reparadoras, não é? que ela protege o solo, ela segura a massa solar, entendeu? Então nós temos que aprender a conviver com isso, criando o nosso ambiente. Eu sei que o senhor tem já preparado outro, né, a caminho, mas e sobre o livro Despertar da de Pangeia? Pangeia. Primeiro porque Pangeia, eu acho que vocês já deram isso em geografia, era o começo do universo que todo o continente era coligado. Com o passar de milhões de anos, eles estão se separando, que é interessante. Então, Pangeia era todo esse universo. O Despertar de Pangeia, esse livro foi escrito especificamente para o pessoal. Na época, eu trabalhava para o INCRA, e nós escrevemos esse livro tratando da questão da matriz agroecológica, que era o tratamento orgânico, a cultura orgânica, comportamento ambiental, comportamento social, e que nós tratamos exatamente da forma de controle da vida, né? Para cada pedrador vai existir sempre uma presa, e assim e vice-versa. Então nós só precisamos alterar, por exemplo, se eu tenho uma agricultura, um setor que estou plantando, que naturalmente vai ter vida, eu não preciso exterminar aquela vida, até porque eu não vou exterminar nunca, que são bilhões. Mas eu posso controlar isso. Então esse livro teve o objetivo de melhorar a capacidade funcional dos técnicos em agropecuária. Trazer essa consciência. Exatamente. Né? Por falar em consciência, algo que tem que se comentado muito nos últimos anos, até por conta dessa sociedade líquida, né, que se estabeleceu, que se vive, que é o fim das utopias. Como é que o senhor vê isso? Não daria para equilibrar, ou seja, mesmo que entendendo que a realidade do mundo atual, tudo é muito rápido, tudo é muito, nada é muito perene, né? Tudo é descartável ou está em constante mudança, mas ainda assim, não dá para permanecer acreditando em algo para o futuro, ou planejando algo para o futuro, ou até mesmo permanecer tendo utopias? Veja, primeiro isso foi um material, um assunto tratado pelo filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, o livro Tempos Líquidos, que ele escreveu, trata exatamente dessa questão. E uma coisa levantada por ele é para melhorar, fortalecer a consciência humana, para que ele volte a sonhar e que nós possamos acreditar novamente, sonhar novamente numa sociedade mais justa. Claro que isso mudou muito, o sonho americano, o sonho do socialismo, né, que foi estabelecido e serviu como meta para as lutas democráticas, ele de certa maneira foi bombardeado por um capitalismo absurdamente selvagem. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês, a questão do agronegócio. Não é o agronegócio que carrega o Brasil, é o Brasil que carrega nas costas o agronegócio. O agronegócio recebe, por exemplo, 348 milhões de juros subsidiados. Quando eles vendem a soja in natura, que vai para o exterior, eles não pagam ICMS. A Lei Candir liberou ele. Então quem tem que bancar a falta dessa arrecadação é o governo federal nos seus estados. Então veja, nós pagamos, qualquer cidadão paga de 10% a 12% de juros ao mês. Eles recebem 348 milhões sobre juros subsidiados. Então veja que tudo isso houve um confronto, uma massificação e uma estrutura de extrema-direita constituída e criada para manter o Estado mínimo e o mercado soberano, não é?
Então, o sonho trabalhado por Zygmunt, ele claramente, ele coloca exatamente a necessidade de se você acreditar no ser humano. Agora nós estamos passando, e lá na frente nós vamos comentar essa questão, nós estamos passando por um momento muito delicado, porque estamos às voltas com uma luta muito poderosa contra a extrema-direita, que é uma extrema absurdamente louca, desvairada, onde a precarização do trabalho é que produz a riqueza. Isso foi feito no processo da colonização brasileira e foi feito principalmente na construção dos Emirados Árabes. Uma prova aí é o Catar, aonde existe um processo de escravista absurdo. Está sendo denunciado, né? Está tão claro, evidente lá. Entendeu? Isso é muito sério, muito sério. Pessoas morreram, pessoas que não têm... Trabalha, entra de 3 horas da tarde, sai de 23 horas da noite, de 9 da manhã sai de 23 horas, sem direito trabalhista, né? É uma coisa absurda, é uma loucura. Então essa extrema, ela tentou exatamente ofuscar esse sonho de liberdade democrática, do Estado de direito, democrático de direito, entendeu? E aí vem a necessidade de se reavaliar, se reacreditar no ser humano, coisa muito complexa a partir de janeiro, porque eles estão muito fortalecidos. Antes de entrar mais nesse campo político, a gente vai voltar para ele em sequência, mas ainda sobre qualidade de vida. O que o senhor sugeria como pensador, ou no campo da filosofia mesmo, ou no campo do bem viver, né? De que forma a gente poderia ter uma vida mais equilibrada, mais ajustada, nessa relação com o imediatismo, né? da internet, do celular, e como também isso afeta as relações, né? Entre pai e filho, esposo e esposa, amigos. Eu não tenho mais aquele tempo de conversa mesmo, né? De vida, de convívio pessoal, né? Com quem eu conheço. Se pelo celular eu já resolvo tudo. Quais são as suas sugestões, né? Para um viver melhor nessa sociedade? Primeiro passa pela educação. A educação básica, a educação regular, básica e do ensino médio. A segunda questão é que nós não estamos educados para viver com a tecnologia da maneira como ela foi colocada, de maneira tão rápida. Nós avançamos na ciência, nós avançamos na tecnologia, nós avançamos na economia, mas não avançamos na conduta, na identidade social e emocional do povo, em regra. Nós não avançamos. Então, para que isso possa ser refeito, é preciso uma reeducação que passa exatamente pelo processo de educação. Mas isso tem muito a ver com o chamado pós-verdade, que é um neologismo que foi criado, foi absorvido no dicionário da Universidade de Oxford em 2016, onde trata muito bem das questões em que você não precisa se fundamentar, você só precisa tratar de situações que te envolvem emocionalmente. Então eu não preciso provar nada, eu só preciso dizer aquilo que de maneira, com efeito emocional muito forte. Está aí, como a direita aqui no Brasil, a extrema-direita ia se estabelecendo na continuidade do governo do presidente que perdeu, que eles trabalharam muito isso. Essa questão da pós-verdade é que você não precisa provar nada, basta você dizer o que pensa. E você pode atrair as pessoas. E com a velocidade da informação, elas acreditam exatamente naquilo que é passado, o seu mínimo de responsabilidade em investigar, em pesquisar. Os podcasts, os canais de YouTube, os influenciadores digitais têm conduzido isso muito e prestando mau serviço à sociedade. Eles estão dando muita opinião sem fundamentação, né? Eles não tratam da pesquisa. Por exemplo, se você diz assim, eu estava com uma pessoa discutindo sobre Cuba, e eu coloquei uma armadilha verbal, e a pessoa dizendo que Cuba não prestava. Eu disse, olha, veja bem, o que é que você acha de Fulgêncio Batista agora no governo? Ele fez, olha, você tem que mudar, não é assim. Eu digo, companheiro, eu estou falando de Fulgêncio Batista, o cara que era ditador antes de Fidel Castro, o cara não sabia da história, entendeu? Então nós estamos vendo, e isso tem muito em alguns canais, canais de rede social, onde os caras dizem coisas loucas, e com a facilidade, né, de penetrar muito fortemente na cabeça daquele jovem que se tornou. Tem muita informação, vê bem, hoje eles têm muita informação, mas sabem menos.
Não é porque não dá tempo de pesquisar, eu acredito. Acabou a história. E essa questão do emocional, ela é muito forte. Mas eu acho que isso vai da questão das fontes. Hoje em dia, basicamente, qualquer pessoa pode se tornar jornalista. Basta abrir o celular, começar a falar e não apresenta nenhuma fonte. Eu acho que a grande diferenciação do jornalista para uma pessoa comum é o quê? São as fontes, as provas. E eu acho que a questão dos influencers estarem com grande apresentação, basicamente é que a forma de... As pessoas que detinham conhecimento necessariamente não têm uma boa comunicação para se comunicar com as massas. O acesso à tecnologia ficou muito fácil. O acesso ao celular e assim por diante. E aí, como você bem falou, para você ser jornalista, você necessariamente não tem que ter diploma. A lei já te coloca, você pode dizer que é jornalista. Eu acho isso muito delicado, porque você passa 4, 5 anos numa faculdade e você absorve conhecimentos mais científicos e até de ética e de responsabilidade com fontes, com origem, com tudo isso. E isso tem levado muitas pessoas a acreditarem rapidamente naquela proposta que o cara diz para atender às suas necessidades políticas e ideológicas e não necessariamente para esclarecer. Isso também tem provocado muito. Agora, isso é o que eu digo, isso muda a partir de um trabalho pesado na educação básica, né, na educação regular. É preciso melhorar a qualidade dos professores e professoras, para que ele possa interferir pedagogicamente nesse sentido e lançar a cada 18 anos cidadãos com a capacidade maior de filtração mental das informações que ele recebe. Por exemplo, tudo que eu digo aqui, as pessoas não têm a obrigação de acreditar e nem podem, a partir de agora, sair fazendo festa com o que eu falo. Não, seria interessante que ele pesquisasse para ver se existe fundamentação ou coerência naquilo que a gente coloca. Acho que tem um problema na questão de pesquisar tudo, porque geralmente um cidadão comum trabalha o dia todo. E para ele conseguir toda informação, pesquisar é complicado, porque a maioria está preocupada em quê? Sobreviver. Simplesmente. Aí daí, eu espero não atrapalhar seu raciocínio, mas daí a importância do que alguns chamam de censura, né? Que não é censura. Você pode ter alguns órgãos que ajudem a regular o que é verdade e o que é mentira realmente, e que tire do ar, né? Ou que não permita que aquilo continue sendo espalhado. Que não é censura. É outra questão. Seguinte, vamos acabar com essa ideia de extrema-direita de que a liberdade de expressão é o que... Veja, nós temos uma linha de regulamentação do equilíbrio social, chama-se Constituição Federal. Então, logo, está ali podada, está ali utilizada como matriz, como o cidadão deve se comportar no Estado Democrático de Direito. Eu posso discordar de você, eu posso não concordar. O que eu não posso é atingir a pessoa de você. Eu tenho que confrontar as ideias e não as pessoas. Imagine que aquele cara que está fugitivo do Brasil, ele faz uma pergunta a um cidadão, quando o cara não responde, ele diz covarde, vagabundo, só porque não respondeu. Então, veja, o cara chega assim para um presidente, ex-presidiário, não é? Sem ele entender que não é ele que define se a pessoa é presidiário ou não, é inocentado ou não. Isso é uma estrutura legal que foi estabelecida em Constituição. Se a Constituição, se a lei te inocenta, eu não posso mais te colocar numa posição de bandido. E vice-versa. Ou seja, você é livre para dizer o que quiser, entre aspas, né? Porque você também vai ter que responder pelo que disse de acordo com... Isso entra até no Código Penal. E tem que ter esse cuidado. Isso é regra mundial. Nenhum país, em qualquer sistema de governo capitalista, o que for, socialismo, comunismo, você tem liberdade total. A liberdade total é um sonho. Não existe isso. A liberdade nossa está redigida e disciplinada no Código Civil, no Código Penal, na Constituição, na ética de relacionamento funcional, na ética de relacionamento social. Então eu não posso dizer o que eu penso de você porque eu acho, não é? Você tem um principalmente limite. Se é um influencer, né? Ou alguém que vai gerar influência na vida de outras pessoas, que vai conduzir o pensamento. Acho que provavelmente vai ter uma... Mas eu quero dizer uma coisa, você disse que não tem tempo. Tem um aluno na sala dela que falou, não tem tempo. Eu perguntei quem foi que leu um livro aqui no ano.
Então, se eu não tenho tempo, eu saio de manhã para trabalhar, chego de 4, meia, 5 horas e venho para a aula. Eu digo, você tem tempo. Como? Você não vai ao banheiro? Você fica sentado abrindo 10 minutos ou 15? Leia. Se você pegar um livro e ler durante 10 minutos, você lê 4 páginas. No mês, quantas páginas você leu? Então, o que está existindo é uma preguiça mental. Tá certo? Mas você tem tempo para ler. É só você trabalhar isso. Por exemplo, se você me dá uma informação, eu preciso pesquisar. Qual é o tempo? Agora eu tenho um celular e o Google na mão, gente. Imagina na minha época de adolescente que eu tinha que ir para a biblioteca. Agora você está aqui. Eu não preciso sair de canto nenhum. Se você colocar aqui o que eu coloquei aqui sobre a questão do pós-verdade, ele vai encontrar. Então, veja, se o tempo ele ficou muito ocupado, a tecnologia lhe dá a condição que nessa ocupação você tem acesso a ela. Eu não tinha pensado nisso. Não, tinha... O interessante, que eu acho que agora a gente vai para esse ponto, é quando você vai checar as fontes, mas a sua cabeça já está cauterizada de não acreditar naquela fonte, né? Ou não creditar ela, aí acaba piorando. E são casos até que pode se colocar como sendo um caso de saúde, né? Possivelmente saúde pública, mesmo que o tratamento seja individual. Então, mesmo correndo o risco de errar na expressão, é Dunning-Kruger essa síndrome? É David Dunning, que é professor de psicologia social na Universidade de Michigan. Ele tratou disso na sua tese em 1986, que é um efeito social e mental quando você passa a perder a perspectiva da razão na sua visão de mundo. Ou seja, você vê errado o que está certo e vê certo o que está errado. Então você toma decisões levando em consideração essa perspectiva equivocada de enxergar o que está certo, no sentido lógico, não é um certo filosófico. Então isso é um trabalho que foi feito por Krug e por David Dunning, que foi tratamento para tratar esse efeito nas condições sociais. E isso tem muito a ver, até trabalhando a questão da hermenêutica de Nietzsche, onde ele diz que não existe fatos, só existem versões. Isso tem uma coisa muito séria. Não brinquem com isso, porque isso foi muito bem trabalhado. A extrema-direita começou a trabalhar isso há uns 20, 30 anos atrás, quando eles começaram a ter aula e formação com Steve Bannon. Steve Bannon, que é um guru político que foi preso nos Estados Unidos, onde ele é um dos mercenários, um cara de uma mente muito brilhante para o mal, para estabelecer o poder. E ele simplesmente diz assim: diga o que você acha de alguém, não interessa a verdade, alguém vai acreditar nisso. Então, foi dessa perspectiva de Nietzsche e na perspectiva porque as pessoas vão terminar enxergando, aí vem essa síndrome de Dunning-Kruger, que é exatamente você ter uma perspectiva e um desempenho cognitivamente do contrário do que está acontecendo. É o que está acontecendo nas manifestações atuais, que ela tem 3 bases. A base ideológica, a base ideológica, a base financeira, de uma estrutura muito poderosa, né? E a base do pós-verdade, né? Onde eu trato das opiniões com efeito emocional sem necessariamente ter fundamentação. Veja que coisa impressionante, como eles não conseguem enxergar. Nós tivemos 129 deputados federais que foram eleitos, à direita. 129 deputados federais e 8 governadores. Mas a única fraude que tem na zona eletrônica é a de presidente. Veja que coisa impressionante. Né? Você tem o Carlos Bolsonaro, que foi vereador 3 vezes, o irmão outro, que foi 4 vezes deputado, o Jair Bolsonaro 6 mandatos, se não me engano, mas não houve fraude aí. Só há para presidente, e principalmente Lula. Veja que loucura. Nós vamos ter que cancelar a eleição. Se cancelar, cancela tudo, gente. E se foi encontrado, como há um tempo atrás eles alegaram, né, que foi um defeito em uma determinada quantidade de urnas de 2020 para trás, se eu não me engano foi 2018 para trás, significa o quê? Que cancelaria o processo que inclusive levou o Temer e posteriormente ele à vitória?
É uma loucura. É isso que eu estou dizendo. Agora, muita gente... Mas tumultua, né? Tumultua. Mas existe uma estrutura econômica muito pesada, extremamente pesada, que banca essas situações. Não são manifestações simplesmente... existe a classe média alta, o pessoal que está no topo na pirâmide da sociedade, que ela vê que no momento em que vai existir um governo popular, esse governo popular vai fazendo com que o cidadão que era miserável passe a ser pobre. Pobre passa a ser um pouco mais pertinho da classe média. E ele vai ascendendo. E não é interessante para a burguesia ter alguém de baixo chegando próximo, no ambiente social deles. Dele, inclusive, seja no avião, seja em hotéis. Eles não querem esse conflito social porque eles se sentem como seres superiores. Como é o caso até do próprio Catar, quando o cara abriu a cerimônia, falou Deus, não sei o que, né? A valorização, mas quando você vai olhar o país, onde você tem restrições, por exemplo, a mulher para sair tem que pedir autorização ao marido, né? Então, houve 3 estruturas que estão fomentando isso. Primeiro, a corrupção no Exército, que eles querem. Nós não podemos esquecer que eu vou colocar 1.500. De 1.500 até a década de 90, o Exército, junto com, sabe com quem? Com Odebrecht, com Andrade Gutierrez, com todas essas empresas. Sabe quantas empresas teve dentro da Lava Jato? 44 empresas. As grandes, que foram constituídas na década de 40 e de 50. E o Exército fez esse trabalho de construção de pontes, de uma série de coisas, sem uma lei que regulamentasse a licitação. Essa lei só veio se apresentar, a Lei 8.666, na década de 90. Então, veja ela se fez necessário, né? Necessário. Você veja como, apesar de ser um fator complicador, que é a questão da burocracia, que às vezes dificulta, que às vezes atrapalha, naquele podcast com Leonardo Chaves, ele detalhou isso, veja que acaba sendo necessário por uma questão de um melhor controle. Mas é preciso... Agora vai se aperfeiçoando, né? É preciso discutir essa questão da burocracia. A burocracia não é uma coisa criada à toa, não. É o seguinte... para não permanecer o poder absoluto, ou seja, o sistema de governo absolutista, onde centraliza na mão de um cidadão o poder, tá certo? Então a burocracia, ele oferece a condição de evitar o processo de corrupção, porque ele passa por várias mãos, não é? Por várias pessoas de um determinado setor, várias rubricas. Inclusive a licitação, se tem falha ou não, é algo para ser melhorado, né? Pode melhorar alguns mecanismos. Existe um sistema, tem sistema mais inteligente e mais rápido que o sistema eleitoral? Né? Você tem título, você tem tudo. Né? Prático. Em 2, 3 anos você já tem um resultado no país comental como o nosso. Espero que na próxima eleição, não sei se na próxima, mas logo nós estaremos votando no aplicativo de celular, que eu acho muito interessante. Eu acho que já deveríamos estar pensando nisso. Acho até que nessa eleição já deveríamos ter colocado alguns estudantes da universidade testando essa votação por aplicativo, sem precisar mais sair de casa. Afinal de contas, você transfere bilhões de reais de um celular para outro. Qual é o problema de transferir o voto? Já tem algum local que não, já... assim não. Assim não. O aplicativo não tem. A urna eletrônica que os caras dizem que só o Brasil tem, são mais de 46 países que usam, inclusive alguns estados americanos. Interessante. E a máquina eletrônica foi desenvolvida pela D-Mood, que é uma empresa americana mesma que faz os caixas americanos, quer dizer, não foi nenhuma empresa cubana nem socialista. Porque o pessoal tem hora que viaja. Viaja legal. Viaja numas coisas. É o mesmo pessoal que acredita que a Terra é plana. O pessoal... são pessoas que a pessoa não pode discutir, só deixa lá no cantinho, isola e deixa que fique daquele jeito. Mas a pergunta agora leva a isso, ou seja, uma vez que é diagnosticado essa situação, digamos, nessa militância, nesse povo que está envolvido com essas manifestações, se não todos, mas uma boa parte deles, que são justamente as que se expõem mais, as que vão para as redes sociais, as que podem contaminar outras mentes. E a saída, mesmo que não seja a curto prazo, o senhor vê solução, vê possibilidade, seria tratamento mesmo? O senhor acha que isso com o passar do tempo vai se dissipando, não? Veja, é preciso que o governo... Vou dar um pequeno exemplo a vocês. Nós tivemos a pandemia, aí eu pergunto a vocês, quantas vezes teve uma
uma divulgação, um programa nacional de marketing para conscientização das pessoas para vacinar em massa. Não teve. Lembre-se que foi lá na década de 70 que apareceu o Zé Gotinha. Então, veja, o governo pode se contrapor isso oferecendo informações oficiais. Essa é a questão. Desconstruindo aquilo que é colocado. Você não precisa nem sequer censurar. Aliás, cuidado que vamos separar bem censura com regulamentação de mídia. Essa regulamentação já está contida no artigo 221 da nossa Constituição Federal. A partir de 220, 222, até 222. Já está contida que é regulamentar, não é censurar. Eu vou dar um pequeno. O que é regulamentar? É certo, toda a imprensa nacional está somente com 7 famílias? É certo você estar em Pernambuco, no domingo, passa um programa de Faustão, por exemplo, e não tem 20% de uma programação local? Inclusive regional? em locais onde tem retransmissor, né? Exatamente. Tem setores por aqui, cidades do interior, que só transmitem a Globo. Tem sentido você ter uma seleção nacional jogar e a uma só TV mostra, porque não é um time de futebol, é a seleção nacional. Deveria ser um pool de redes de TVs abertas para você ter a opção de se assistir ou na Band, ou na Globo, ou na Record. E cada uma faz o trabalho mais interessante para cativar o telespectador. Regulamentar é isso. É exatamente o contrário que está acontecendo. Existe uma censura à transmissão do patrimônio nacional, que é a seleção brasileira. Só quem passa é a Globo. Quando deveria ser exatamente um pool distribuído para todas as redes de TV, porque todas elas geram emprego, apesar de ser uma concessão pública, gera emprego, gera rentabilidade, e cada uma precisa sobreviver. Então veja que coisa interessante, a regulamentação daria essa condição de você optar se quer escutar o narrador da Band ou o narrador da Globo. Do jeito que está, é que está errado. Emissoras que têm retransmissoras local no estado ou na cidade, valorizar os profissionais, seja da imprensa ou então da área da cultura, da arte e todos os segmentos, né? Exatamente. Tendo essa melhor divisão, né, na programação. Até porque é uma concessão pública, não é uma propriedade privada, não é um supermercado. E mexer até isso faria a gente entrar em outra polêmica agora, que é mexer até com um maior cuidado em relação às emissoras de rádio que ganham concessão para uma programação educativa ou que ganham uma concessão para uma programação comunitária, como aqui em Caruaru tem, e a programação muitas vezes não tem nada ou quase nada, é de educativo ou comunitário. Em casos até, né, que são ainda raros, mas tem, né, é a minoria, mas tem, que é colocar a emissora a serviço de uma religião, né, seja evangélica ou seja católica, que a concessão não é dada para isso, e acaba sendo, né? Até porque o Estado é laico. Bom, a única coisa que nós temos canais como Ministério Público para atuar sobre isso. Ocorre que nós temos essa dificuldade grande também de proporcionar ou provocar, porque a lei ela não tem vida. A lei só é executada quando provocada. Se não existe denúncia, não tem como chegar até lá. Então toda a rede de TV, todo o sistema de radiodifusão, de televisão, é uma concessão pública. Ela não pode optar por um segmento apenas. Por isso que as rádios têm comentaristas de velho esporte, digamos assim, ideológico. O triste é quando essa ideologia ela é mercenária. Ela não está preocupada com a verdade daquilo que ele defende, mas sim apenas mente, digamos assim, com o seu bolso, né? Eu vou falar bem daquele que me paga melhor. É aí que está o erro. A direita me parece que conseguiu, ou a extrema direita, uma certa sintonia, né, com uma determinada quantidade de público. E a esquerda, eu tenho esse entendimento, não sei se o senhor concorda, que ela está desmobilizada, ou ficou mais desmobilizada nesse período. Né? À medida que os movimentos sociais foram se organizando, seja movimento sem teto, sem terra, ou até mesmo outros movimentos, a gente via mais esse movimento de massa. Depois isso foi fragilizado e em seguida, eu diria até contido, né? Reprimido. E o senhor tem alguma perspectiva em relação a isso? O senhor acha que a volta, não é, de um presidente e de um partido, a presidência não necessariamente é o poder, mas vai fortalecer mais esses campos de esquerda, a sociedade coletiva, digamos, organizada? Primeiro, o Lula
Lula, quando ganhou pela terceira vez, Lula é presidente 5 vezes. 3 vezes direta e 2 vezes indireta. Veja que coisa impressionante. O cara, ele se elegeu 2 vezes. O cara elegeu a candidata dele 2 vezes. E se elegeu agora. São 5 vezes presidente da República. E Lula não ganhou apenas na urna. O Lula ganhou para uma estrutura muito poderosa, onde tem a estrutura econômica, estrutura ideológica, estrutura religiosa, que se transformou, em regra, num campo de mercenários. Ou seja, cada cidadão que frequenta aquele determinado setor evangélico, ele é um produto. Ele é vendável, se está vendendo. Imagine que o cara chega assim, faz colocações extremamente primitivistas, né? Como pastores aí que tem uma popularidade. É porque isso, Paulo, tem muito a ver com a nossa construção social. Nós somos construídos com a mente de direita. Porque nós somos egoístas por natureza. Nós somos grosso por natureza. O processo de civilização é que vai podando o comportamento humano. Um dia desse, no Brasil, por exemplo, até 1962, a mulher só poderia trabalhar se pedisse autorização ao marido. E era muito bom para o homem essa caixa matriz machista. Tá certo? Que ele predomina sobre tudo, principalmente sobre a mulher. Sustenta e determina. Então, quando uma menina trabalha numa casa de família, no passado, que era uma empregada doméstica, mas hoje, com o governo Dilma, que estabeleceu a lei das empregadas domésticas, passou a ser uma funcionária. Mas naquela época, ela é construída pela visão ideológica do patrão. Veja, o que é que estão colocando na cabeça do pessoal? Você está vendendo água mineral no semáforo, o cara diz que você é empreendedor. Não, isso é romantizar a miséria. Pô, você bota um negocinho para sobreviver de quentinha, o cara diz que você é empreendedor. Não, você tem que viver. Não, você não está tendo a oportunidade. Tem mais coisa triste do que eu vou dizer a vocês agora, e eu estou levantando agora a aproveitar o podcast de vocês, a importância desse podcast de vocês. Não uma denúncia, mas uma coisa que me sinto muito mal quando eu passo pelo centro de Caruaru. Mas me sinto mal que eu chego a sair de perto porque eu fico muito tocado. Então, veja, como é que um mercado, o que é que passa na cabeça de um cidadão que vende esses negócios de lotérica, de sorte, né? Pernambuco dá sorte, Caruaru dá sorte, e aquele pessoal que entrega panfleto. Gente, esse pessoal, as meninas principalmente, estão em situação de vulnerabilidade social. Eles ganham 50, 70 centavos, talvez um real por uma cartela. Eles não têm uma marmita de almoço. E todos os direitos trabalhistas estão sendo negados. Toda a sua contribuição para o INSS, a sua aposentadoria futura está sendo negada. Isso é muito sério. Aquela pessoa que pega um panfletinho para entregar e ele não tem nem sequer um almoço. Mas nem sequer o almoço. E o pior, será que os empreendedores, através de uma lei, aliás, através do município mesmo, do poder legislativo, poderia interferir nesse sentido, para que exista uma conciliação, para que toda vez que ela receba R$1, ao invés de ele pagar R$1 por cartela, pagaria R$1,20. Esse 20 centavos, e eles arrecadariam para o seu INSS daquela menina, que no futuro vai precisar desse tempo, porque agora é 40 anos, para você de contribuição. Veja o tempo, sem nenhuma... Imagina um Estado sem um fortalecimento do SUS. Como estariam essas pessoas? Imagina um Estado sem Bolsa Família. Imagina um Estado sem SAMU. Então, isso é criminoso. Você vê aquelas meninas que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica, vendendo qualquer hora. Tudo bem, é um trabalho, mas é precarizado, é escravista, é desumano. Alguém passar de 7 horas da manhã, de 8 até 4, 5 horas, será 3 horas da tarde, e durante esse processo eles enxergarem os restaurantes, as lanchonetes, e olhar para elas e não poder comprar o lanche, porque se tirar dinheiro desintera. Lá na casa dos pais dele. É preciso mudar essa cabeça aí, eu vou ser sincero a você. E nessa região, outro tipo de trabalho que eu considero assim também, apesar de que emprega muita gente e termina levando renda para muitas famílias, sim, mas a situação é triste. Costureiro, né? Costureiros e costureiras. Você tocou no ponto espetacular e eu faço questão. Que bom que você tocou nesse ponto.
O sistema o nicho, né? A cadeia comercial da confecção é extremamente criminosa. Extremamente criminosa. Por quê? Porque o chamado fabricador, o cara que tem, ele distribui máquinas em residências. Uns fecham, outros botam um botão. Ele usa a estrutura funcional daquele cidadão. E aquele cidadão, imaginando que está ganhando bem, se ele ganha, digamos, R$ 1 por peça, ele esquece que tem a energia dele, a comida é dele, o lanche é dele, a hora de trabalho é dele, o remédio que se adoecer é dele. Ele não tem nenhum direito e nem sequer há uma conscientização do processo de contribuição para o INSS. Como estarão essas mulheres daqui a 30, 40, 20 anos com a questão da coluna? Saúde, seja a vista e a... Então veja que coisa, a renda necessária, gente, não é renda. É a questão da relação, a humanização do processo de trabalho. É que tem que existir. É preciso. Aí o cara chama de socialismo, você pode chamar do que você quiser, mas acho extremamente criminoso o que ocorre. Submeter uma situação dessa. Então você vive, você trabalha, você fecha uma peça usando a sua estrutura. Perdendo a privacidade e uma série de coisas mais. Não tem hora de trabalho, nem fim de semana, nem feriado, nem... É de domingo a domingo e não tem o mínimo de direito estabelecido. Por isso que você está vendo a extrema-direita avançando. Se complica a situação da saúde ao ponto de não poder trabalhar mais, não tem problema, troca por outro. E vamos acabar com essa história de que a empresa privada, ela gera emprego. Não, o empreendedor... Ele tem a capacidade e a inteligência de gerar o seu negócio, mas ele faz uma troca. Você entra com o seu capital de trabalho, que é a sua força de trabalho. Ele entra com o seu capital jurídico e com o capital econômico. Então é uma troca, é uma sociedade. Então daí a importância, não é a questão de ter um Estado pesado, ou que vai cuidar de tudo, mas que nesses temas, nessas situações, o Estado precisa sim estar presente, usando a mesma questão da censura, que não é para censurar ou para intervir, é sim intervir, mas de forma de garantir... Nenhum país do mundo tem Estado mínimo. Qualquer sistema de governo, capitalismo, socialismo, o capitalismo é o sistema que mais usa o Estado, que mais depende do Estado. Eles querem o quê? Minimizar a ação do Estado perante a sociedade, mas querem o Estado totalmente para eles. Né? E vamos também acabar com essa ideia de que a empresa privada, gente, não há mais empresa privada na nossa visão contemporânea de observação do mundo. Por quê? Existe um banco privado. Existe um banco estatal. De quem é o capital que está lá? É do povo. Ele pega aquele capital e vende aquele dinheiro. Investe com aquele dinheiro. Veja que loucura é o banco. O banco está com o teu dinheiro. Ele é seu. Mas você só pode ver quanto tem se pagar uma taxa. Veja que loucura. Então é preciso estabelecer uma lógica da racionalidade nas relações. Né? E isso não é comunismo, isso é humanização no processo. Por exemplo, é o patrão que paga o salário do trabalhador? Não, quem paga é o consumidor, ele repassa. Ele só repassa, porque está contido naquele produto os custos totais. Lógico que precisamos ter uma reforma tributária para redesenhar, digamos assim, esse sistema caduco. Ainda que de certa maneira atrapalhe o processo de desenvolvimento. Mas isso não pode tirar o Estado, não pode dar liberdade total ao mercado, porque senão ele precariza o mercado. Veja que coisa impressionante. Veja como ficou os preços, né, para o consumidor nesse período também. Pois é. Por conta desse relaxamento, né, de falta de regras e intervenção. Vamos para a reta final já, né? O programa está já terminando. E a gente sempre lembra você que está nos acompanhando aí no canal do YouTube. Depois tem os recortes nas outras redes sociais. Mas para deixar seu like, para compartilhar, para deixar sua mensagem, deixa sua opinião. Né? Você é livre para expressar a sua opinião, não é livre para desrespeitar nem defender coisa errada. Mas é basicamente isso aí. Vamos para uma avaliaçãozinha rápida do professor, aproveitando em relação aos governos. Não é isso? Sobre o governo do prefeito Rodrigo Pinheiro, o que você está achando? Olha, eu vou ser sincero a você. Ele está tendo tomou algumas atitudes que eu achei interessante. Ele é mais aberto.
Ele provocou uma situação mais interessante. Nós vamos viver, Rodrigo, agora em janeiro. Parte desse governo faz parte de uma matriz estabelecida pela antiga antes prefeita Raquel. Eu acho que vai começar exatamente a marca, Rodrigo, a partir de janeiro. Mas nesse momento, até agora, eu acho que houve uma abertura mais interessante por parte dele com relação ao mundo político. Acho que ele é mais simpático, é mais atraente para o diálogo. Isso favoreceu um pouco a gestão dele. E na questão da governadora Raquel, como é que você vê o futuro governo dela? Veja, eu acho o seguinte, me preocupa porque, e eu vou colocar como especulação aqui, Raquel sonha ser presidente da República, né? Eu sempre digo isso. Então a ideia era essa, sair da prefeitura para o governo, fazer um governo para competir com a questão da presidência. Mas eu espero que ela altere a maneira como ela se relacionou com o parlamento municipal, como se relacionar com a sociedade, tá certo? E melhore esse processo de relação mais aberta, voltada para o desenvolvimento econômico, sem atrofiar e sem prejudicar, principalmente aqueles menores. Quando houve a retirada dos ambulantes do centro e essa maneira como ela tentou requalificar o centro, eu acho que deve ser alterada. Ela usou uma engenharia chamada engenharia hostil, né? Que é uma engenharia onde você reforma, mas você não acomoda. Então, isso foi muito usado na década de 20, 25. São Paulo tentou fazer isso. Por exemplo, eu faço o centro. Nós tivemos agora a estética, a plástica de urbanização é muito feia. É muito antiambiental. Ela colocou 3 árvores de ferro no centro da cidade e fez as paradas obrigatórias de ferro. Isso ela está provocando uma situação ambiental ruim porque cria pequenas ilhas de calor. Você tira a árvore e coloca ferro. A outra questão, por exemplo, a estação ferroviária, ela foi requalificada, mas ela ficou um vazio. Você olha, tá bonito, mas não tem acomodação social. Por exemplo, para evitar que eu coloque guardas municipais e desgaste a minha gestão, eu coloco embaixo de um viaduto cimentos pontiagudos, pedras pontiagudas. Aí eu não acomodo a sociedade. Aqueles banquinhos que tem nos abrigos, que nem guarda do calor nem da chuva, você só passa sentado ali 10 minutos ou 15, porque aquelas talixas de madeira são colocadas propositadamente. É feita aquela pessoa que tem o seu muro na casa e coloca aqueles negócios de vidro. Isso é engenharia hostil, tá certo? Ele não sabe disso, mas faz parte de uma arquitetura que ela requalifica, mas não ajuda. A questão dos asfaltos que foram feitos de maneira muito frágeis e que também provoca, não é asfalto ambiental, ecologicamente interessante. Então, eu acho que se houvesse um pouco de mudança, porque, só para concluir, quando foi feito aquele camelô, lá no camelódromo, né, que se diz. Aquele camelódromo ali, o que foi feito? Contrariou até as regras da ABNT. Uma tomada, quando ela é colocada na parede, ela tem que ser 30 centímetros acima do piso acabado. Ali nós temos a distribuição de tomadas que só chega a 10 centímetros, com expostas. Claro que aquilo vai causar um acidente um dia. Claro que sim, porque as tomadas, os fios são colocados expostos e quando chover lá no passado, quando um produto interno começar a perder a sua estrutura material, porque tem um tempo útil de vida, vai haver curto-circuito ali, gente. Tomadas externas do lado de um outro, contrariando a ABNT. Bom, veja bem, isso que eu estou colocando são falhas que não devem existir no Estado. Passa por aí o processo de aporofobia, né? Que o padre lá em São Paulo tanto combate e denuncia também. Pois é. E na questão do governo Lula, como é que você vê? Veja, eu particularmente vejo essa vitória de Lula não para o Brasil, mas para ele. Essa é uma questão minha pessoal. Por quê? O cara sai de Caetés, passando fome, o cara torna-se um símbolo da esquerda, digamos assim, torna-se deputado constituinte, líder sindical, é eleito, perde 3 vezes e não foi choramingar. Perdeu 3 eleições e não foi para a rua gritar. Volta,
se torna presidente a primeira vez. O que você pensar hoje de bom nesse país foi produzido no governo Lula. O que você pensar, o que você tiver de ver hoje no Brasil foi o resultado do governo Lula. E aí nós podemos dizer SAMU, ProUni, o fortalecimento do SUS, né, o crédito consignado, o FIES, sem fiador, que na época o estudante não podia fazer vestibular, porque quem queria afiançar, avalizar estudante pobre, não é? Nós temos o Minha Casa Minha Vida, gente, a maior projeto habitacional popular que gera empregabilidade para mão de obra braçal, tá certo? Se você analisar. E finalmente o Bolsa Escola, o Bolsa Família, que o governo federal, que está ainda, chamava de Bolsa Esmola. O Bolsa Família já tirou, não é que você era pobre e você ficou rico, não. Ele transferiu a condição de alguém que está na miserabilidade, sem a menor renda de sobrevivência, ter uma renda mínima. Essa foi uma lógica. Por quê? Porque pessoas que ficam à margem do mercado. Vou dar um pequeno exemplo a você. O que é que o mercado precisa para ter uma recepcionista? Que ela seja boa aparência, que ela tenha boa aparência, ensino médio completo e informática básica. Nesses 3 critérios, muitas jovens de zonas rurais, de cidades pequenas, já não entram. Elas ficam à margem, gente. E como fazer para essas pessoas? Então, acredito que essa eleição foi muito simbólica para Lula, porque ele sai de uma prisão, 580 dias. Durante a prisão, ele se torna cidadão parisiense. Que coisa absurda. Recebe vários chefes de Estado. O sistema percebe que houve falha jurídica através de denúncia materializada. O juiz que o condenou não estava agindo como manda de praxe a ciência jurídica. Ele é inocentado. Volta e vence a maior estrutura econômica, social e ideológica da extrema-direita, com ramificação internacional, e torna-se presidente da República. E na religião. Né? E o interessante mais ainda, observe que Lula, com a inteligência absurda, ele desconstrói o discurso comunista, porque ele trouxe para o seu governo pessoas de centro e de direita. Então ele sai do sectarismo e cria uma frente funcional para restabelecer a vida econômica e social de um país. Isso é que é interessante. Que é essa equipe de transição, é com 14 voluntários e todo o restante, porque tem gente que estranha, a gente que tem um certo costume disso, eu acho que o senhor vai concordar, tem gente que estranha, porque tanta gente participando, 100, 200, 300, de uma equipe de transição, mas justamente porque ele divide em grupos, e cada grupo desses, né, tem subgrupos, e que vão não só ter uma radiografia, né, uma avaliação de tentar ter, né, do que está em processo, e deixar isso encaminhado para quem for gerir a partir de 1 de janeiro. Paulo, foi a maior... É uma grande assembleia, né? É um sinal de inteligência funcional de Lula, porque ele criou um mutirão sem ideologia específica para reconstruir o Brasil. Gente, envolveu todo mundo nisso. E um detalhe, como é que eu sou presidente da República, eu garanto um valor de R$100, a farmácia popular, por exemplo, que tinha 120 remédios na sua lista, o cara tirou 40. Você que tinha um remédio e que você passava 1 ano para voltar ao médico para pegar a receita, ele derrubou para 6 meses. Você sabe o que é tirar do cidadão idoso, pobre, R$340 ou R$400 que ele gasta com remédio contínuo para depressão, para problema respiratório e de pressão arterial? Isso foi um crime que o cara fez, não colocou no orçamento, ou seja, como é que ele iria governar? Ele não deixou isso no orçamento. Veja que loucura. Ele disse, vai continuar 600, mas estava lá 400. Veja. Então, eu acho que Lula foi muito inteligente quando criou a ideia desse mutirão funcional para estabelecer e reconstruir o Brasil em todas as suas áreas. Eu vou ser sincero a você. Pode não dar certo, mas a lógica prevê que o Brasil vai dar um avanço muito grande, porque Lula está saindo desse ideologismo, indo para uma prática centro, preocupado com a reestruturação econômica, democrática e social desse país. E esse foi o episódio dessa semana.
se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário. E mais alguma coisa que você queira falar Eu para queria finalizar? primeiro parabenizar pela equipe, por vocês, Paulo, Patrick. Patricles, Ingresson Ingrisson. e a Casa Cast, né? Que E é a esse Casa ambiente Cast, fora de né? série. Muito bom, eu acho que isso houve um crescimento. Eu acho que poucos podcasts, talvez em Caruaru, se tem um retrato tão fiel e tão inteligente e tão interessante para a difusão da notícia aqui em Caruaru. E agradecer por ter solicitado a nossa presença, até porque, enquanto professor e enquanto educador social, a gente gosta de contribuir para a formação da identidade social do povo. Eu queria concluir a minha fala, que eu me lembrei de um poema de Maciel Melo, que chama-se Migalha, até porque com respeito ao povo nordestino. E detalhe, quem votou mais foi o Nordeste? Não, foi o Sudeste. Por incrível que pareça. Proporcionalmente. Não, em quantidade, números absolutos. Deu, por exemplo, foi, se eu não me engano, a diferença tá do Sudeste para o Nordeste está em 200 e poucos mil votos, mas foi o Sudeste. Veja a diferença. E os caras, não, o Sudeste deu mais em número absoluto do que o Nordeste. Mas como o Nordeste foi muito penalizado e muito desconfigurado pela extrema-direita, essa poesia, eu faço uma reflexão nela que diz assim: não me venham com migalhas de sorriso, não deboche, não zombe desse povo, que só quer que amanheça um sol mais novo e acordar com a luz de um novo dia. Quando a flâmula tremula em rebeldia, renegados semblantes causam estorvos. Tudo sem, tudo nada, tudo torvo, e a força do bem se principia. Estilhaços de vida rasgam o pano desse circo patético e desumano, de algozes gentis fenomenais. Não me venham com migalhas e desatinos, não maltrata esse povo nordestino, se não for para ajudar, nos deixe em paz. Muito Obrigado. bom, né? Então até a próxima terça.